Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, nesse vídeo eu quero tratar a respeito aí dessas notícias que tá pipocando agora à noite aí. O Vasco tá a bicas de fechar a contratação com um atacante português. Teve também aí no dia de hoje a resposta do América do México sobre a contratação ou não do Brian Rodrigues e falar a respeito aí da Rede Globo que fechou um contrato com a Liga Forte Futebol. Mas antes disso, peço a você, dá uma moral para o nosso canal, se inscreva aqui no canal, não custa nada, você só vai estar ajudando mais um vascaíno a crescer aqui no YouTube. Deixe o seu like para poder divulgar cada vez mais esse vídeo, seu comentário é de suma importância para a gente aqui do canal e não deixe de apertar o sininho de notificações para poder estar recebendo os nossos vídeos futuros. Valeu? Solta a vinheta aí! Então, rapaziada, vamos começar o vídeo falando a respeito do Brian Rodrigues. O América do México deu negativa para a oferta do Vasco, né? Infelizmente, o tempo para uma substituição desse jogador pelo time mexicano é muito curto. A janela do México se encerra no próximo domingo, né? Então, o América do México recusou a oferta, gostou até dos números que o Vasco havia informado a eles. O Vasco iria pagar cerca de 7 milhões de dólares, né, pelo 65% do passe do jogador, mas infelizmente a negociação não vai sair. O América quis até prolongar aí essa negociação, quem sabe o Vasco contratando o jogador na janela do meio do ano, mas isso não é interessante para o Vasco. Vasco que já havia até acertado ali as bases salariais, né? Já tinha conversado com o staff do jogador, o jogador estava muito entusiasmado de vir para o Brasil, mas infelizmente por questão de tempo o Vasco não trouxe esse atleta. Na minha opinião, era uma incógnita, apesar do jogador ter um sucesso muito grande lá no futebol mexicano. A gente sabe aí que o futebol mexicano, temos um exemplo aqui em São Januário que não é um parâmetro muito ideal. O Jean David é um jogador com uma fama muito grande também lá no México, é um jogador que tem números interessantes, mas infelizmente veio para o Brasil e não se deu bem, aí nem sendo relacionado para o jogo contra o Volta Redonda. Então a gente tinha que ficar com o pé atrás. O Brian Rodrigues é um jogador de futuro, 24 anos, poderia muito bem vir aqui no Brasil, fazer sucesso, e o Vasco está aí renegociando, ganhando aí uma grana alta em cima desse jogador que dizem ter aí um futuro muito promissor, mas uma aposta muito grande, um valor muito alto pelo um jogador estrangeiro que poderia chegar aqui no Brasil e decepcionar como os próprios jogadores sul-americanos que chegaram aqui, os Forza, o próprio Jean David, poderia chegar aqui, não se adaptar ao futebol brasileiro, que é um futebol mais rápido, um futebol mais pegado. Ele que apenas jogou na MLS e agora no México, então a Mares que vem para bem, o jogador não vai vir. Então o Vasco já estava ali com um plano B, as bicas, né? E informações do futebol português, né? A imprensa portuguesa está pipocando a todo momento lá o acerto do Vasco com o Braga de Portugal pelo jogador Bruma, atacante português, ponta esquerda, destro, né? 1,73 m, 30 anos, um jogador que teve passagem ali por grandes clubes da Europa, começou no Sporting de Portugal, jogou no Galatasaray, no Real Sociedade da Espanha, no Red Bull Leipzig da Alemanha, no PSV da Holanda, Olympiacos da Grécia, Fenerbahçe da Turquia e agora desde 2022 ali no Braga de Portugal, vem fazendo ali bons números no Braga. Nessa temporada aí de 22 até 25 ele jogou 90 jogos pelo time português, fazendo 28 gols e 20 assistências. O Vasco ali ofereceu uma quantia interessante, o Braga deu preferência ao Vasco, tem clubes ali portugueses como o Porto e o Benfica tentando a contratação, o próprio Flamengo aqui do Brasil também está dando como especulação lá em Portugal que está interessado no atleta, mas o Braga já disse para os times interessados segurarem
que a negociação com o Vasco já estava em andamento, eles estão dando ali preferência ao Vasco pelo Vasco já ter feito uma oferta diretamente de compra. Então o Vasco vai estar tentando trazer um jogador que já passou pelas divisões de base da seleção portuguesa, jogador que eu vi ali, o Garoni trouxe ali um vídeo, né, com os lances desse atleta. Não são os melhores momentos, são lances fortuitos de cada jogo. A inteligência artificial trouxe ali lances bons e ruins, então é um modo interessante de analisar o atleta. Eu gostei muito do jogador, um jogador forte, rápido, que vai para cima, é o escape do time do Braga, né? Principalmente aí na última temporada. Então um jogador interessante que poderia vir para o Vasco e suprir aí a ausência desse jogador aí que o Vasco tanto necessita, já que o Carille não tem um jogador com essas características. Ele viria muito bem para jogar. É um cara que sabe fazer gols, sabe atacar, dá muitas assistências, sabe recompor também. Erra como todo jogador erra, mas seria aí importante a chegada desse jogador. Tudo leva a crer que essa negociação vai ser concretizada. O Joel Silva trouxe aí as informações de valores, de possível acerto aí com o atleta. A Globo já trouxe também uma notícia a respeito do acerto. Então tá tudo encaminhado, espero aí que tudo possa dar certo, apesar de que o Braga também está na mesma situação do América do México. As inscrições do futebol português acabam, se eu não me engano, na terça-feira, mas os portugueses gostaram da oferta do Vasco e tem tudo aí para acertar, e que o Bruma possa chegar aqui e alegrar aí a nossa torcida, que a gente precisa para dar uma sequência aí de 2025. Já seria aí um jogador interessante, 30 anos, jogador já feito, já jogou ali em vários clubes europeus, já disputou ali muitos jogos pela UEFA, então é um jogador experiente que acrescentaria ali com certeza ao elenco do Vasco. Para terminar o vídeo, vamos falar aqui a respeito da situação aqui que a Rede Globo de televisão acertou aí um contrato com os 11 clubes da Forte Liga, inclusive o Vasco da Gama, né, para poder estar passando aí os jogos do Campeonato Brasileiro desse ano até 2029. Agora a Rede Globo tem aí a totalidade dos clubes, né? Agora tem 11 clubes da Forte Liga e 9 da Libra, e essa divisão seria a seguinte: 8 jogos exclusivos pelos canais Globo, que é a TV Globo, o Sport TV e o Premier, um jogo exibido no Premier, na Record e no YouTube, e mais um jogo no Amazon Prime. Então eu acho importante, a gente sabe aí que a torcida do Vasco tem até um ranço com a Rede Globo de televisão, né? Mas infelizmente eles têm uma expertise na transmissão aí que os outros concorrentes estão muito atrás. A Rede Globo aí fechou então com os 20 clubes. Espero aqui que seja aí vantajoso para o Vasco da Gama. Não foi informado aqui quanto seria, né, e como seria dividido essa grana entre os 11 clubes, né? Então estamos aí esperando essas informações para analisar melhor se é bom ou ruim aí esse contrato da Globo com a Forte Liga aí brasileira aí. Então espero aí que o Vasco se dê bem nessa questão. A gente também não sabe se a questão da Vasco TV vai continuar transmitindo os jogos do Vasco, né, como mandante. No Carioca houve esse acordo, então de repente o Pedrinho ali pode estar também fazendo com que o Vasco passe alguns jogos também quando mandante na Vasco TV. Seria importante para o crescimento da Vasco TV, que é com certeza aí a maior de clubes no Brasil. Então é importante, mais uma renda para ajudar o Vasco em 2025. Espero aí que tudo corra bem e o Pedrinho aí faça um bom contrato para ajudar o nosso Vascão. Essas foram a minha opinião a respeito desses 3 assuntos que eu achei de suma relevância nessa sexta-feira, né? A negativa do América do México à oferta do Vasco pelo Brian Rodrigues, a possível contratação aí do atacante português Bruma, que pode estar chegando aí a qualquer momento no Vasco, e essa situação do fechamento aí da Rede Globo de televisão com os clubes da Forte Liga, que seria aí a totalidade do Campeonato Brasileiro. Diga aqui o que você achou dessas informações, o seu comentário é de suma importância.
curta, comente e compartilhe aqui esse vídeo para ajudar o nosso canal. Um grande abraço a todos, saudações vascaína.